A filha deficiente do milionário se afogou na piscina, e apenas o filho negro da faxineira pulou para salvá-la. Mas o que aconteceu depois de seu ato heróico mudou tudo para sempre. O mergulho de Tiago Santos na piscina cristalina da mansão Wetmore ecoou como um tiro no silêncio tenso daquela tarde de sábado. Enquanto 40 convidados da elite assistiam em choque, o jovem de 17 anos cortou a água com determinação desesperada, em direção ao corpo sem vida de Isabela, que estava lentamente afundando em sua cadeira aquática. Alguém tem que fazer alguma coisa, uma das senhoras havia gritado, mas seus sapatos de grife permaneceram firmemente plantados no mármore italiano que cercava a piscina. Tiago não pensou duas vezes. Filho de Dona Coleman, a faxineira que limpava aquela casa há 12 anos, ele conhecia cada canto daquela propriedade e sabia que Isabela, aos 15 anos, tinha paralisia cerebral e não conseguia se salvar. Seu equipamento adaptado havia falhado, e o pânico havia tomado conta de seu rosto, enquanto ela lutava contra a água. Em poucos segundos que pareceram uma eternidade, Tiago alcançou a garota, a libertou da cadeira submersa e a trouxe à superfície. Sua respiração retornou em suspiros desesperados, enquanto ele a carregava até a borda, onde finalmente mãos se estenderam para ajudar. Obrigada, Isabela sussurrou entre tosses, se agarrando ao braço de seu salvador com gratidão genuína. Foi então que Rachel Wetmore apareceu, empurrando a multidão de convidados para o lado. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas não por causa da situação que quase custou a vida de sua filha. Que diabos você está fazendo na área social? Ele rugiu para Tiago, que ainda estava pingando água ao lado da piscina. Sua mãe não te ensinou a ficar no seu lugar? O jovem encarou o milionário com uma calma desconcertante. Aos 17 anos, Tiago já havia aprendido que homens como Rachel Wetmore viam pessoas como ele apenas como ameaças ao seu mundo perfeito, mesmo quando salvavam vidas. Pai, ele me salvou, Isabela tentou intervir, mas foi rapidamente silenciada. Cale a boca, Isabela. Você não deveria estar usando esse equipamento defeituoso. Rachel se virou para Tiago novamente. E você, garoto, vai se arrepender de ter pisado onde não foi convidado. Enquanto Tiago observava a cena se desenrolar, algo em seus olhos revelava que este não era apenas mais um adolescente com medo da autoridade. Havia uma serenidade ali que só existe naqueles que enfrentaram tempestades muito piores e sabiam exatamente como sobreviver a elas. Se esta história de preconceito e injustiça te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque o que aconteceu a seguir provou que subestimar a inteligência de alguém pode ser o maior erro da sua vida. A vingança silenciosa nas 48 horas seguintes ao resgate. A mansão Wetmore se transformou em um verdadeiro campo de batalha social. Rachel havia demitido Dona Coleman no mesmo dia, alegando violação do protocolo de segurança por permitir que seu filho frequentasse áreas restritas. A ironia era deliciosa. Punir a mãe do herói que salvou sua própria filha. Você tem 24 horas para deixar os aposentos da equipe. Rachel havia declarado a Coleman por telefone, sua voz fria como gelo em janeiro. E não deixe que aquele moleque ponha os pés nesta propriedade novamente. Estou sendo generoso ao não processá-la por invasão. Isabela havia tentado interceder em favor de sua amiga, mas cada tentativa resultava em seu pai aumentando as punições. Primeiro ele confiscou seu telefone, depois proibiu suas aulas de natação adaptada, a própria atividade que lhe dava mais independência. Finalmente, contratou uma enfermeira particular para vigiá-la 24 horas por dia, transformando sua própria casa em uma prisão dourada. Você não entende, querida, Rachel explicou com aquela falsa paciência que pessoas ricas usam quando querem parecer razoáveis. Pessoas como eles criam vínculos emocionais para se aproveitarem de nós. Aquele garoto te salvou pela recompensa, não por bondade. Mas Isabela conhecia Tiago há anos. Ela se lembrava das tardes quando ele a ajudava com a lição de casa. Enquanto sua mãe estava trabalhando, dos livros que ele emprestava da biblioteca pública para lerem juntos, das piadas que contava para fazê-la rir nos dias difíceis de fisioterapia. Rachel nunca entenderia que existem pessoas no mundo motivadas por algo além de dinheiro.
Enquanto isso, na modesta casa alugada onde agora moravam, Tiago exibia uma serenidade que intrigaria qualquer psicólogo. Aos 17 anos, havia desenvolvido uma capacidade impressionante de transformar cada injustiça em combustível para algo maior. Mãe, não se preocupe, disse, organizando calmamente seus livros escolares na mesa da cozinha. Ficaremos bem. Coleman observou seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Desde pequeno, Tiago havia sido diferente. Quando outras crianças choravam por brinquedos caros, ele desmontava dispositivos eletrônicos quebrados para entender como funcionavam. Quando colegas de classe reclamavam de professores difíceis, ele emprestava livros para estudar além do currículo. E quando enfrentava racismo na escola, respondia tirando as melhores notas da turma. Filho, eu sei que você é inteligente, mas Rachel Whitmore tem poder e dinheiro. Homens assim destroem vidas por capricho, Coleman alertou, suas mãos ainda tremendo da humilhação de ser escoltada para fora da mansão pelos seguranças. Tiago sorriu, não o sorriso amargo de quem aceita a derrota, mas algo muito mais perigoso. Era o sorriso de alguém que havia acabado de receber exatamente a motivação de que precisava. Mãe, você se lembra da história que sempre me contava sobre o vovô? Como ele construiu nossa primeira casa tijolo por tijolo, mesmo quando todos diziam que um homem negro nunca seria dono de propriedade neste bairro. Coleman assentiu, não entendendo aonde seu filho queria chegar com isso. Ele não construiu aquela casa para provar que estava certo. Ele a construiu para provar que eles estavam errados. Tiago abriu seu laptop, um modelo antigo que havia consertado sozinho, e começou a digitar. Richard Whitmore pensa que me conhece. Pensa que sou apenas mais um garoto assustado da periferia. Na tela, uma página da web começou a tomar forma. Tiago havia aprendido a programar aos 13 anos, depois de conseguir um computador quebrado de um ferro velho. Seus dedos voaram sobre o teclado com a precisão de um pianista executando uma sinfonia. O que você está fazendo? Perguntou Coleman. Pesquisa. A resposta foi simples, mas havia algo no tom de Tiago que fez sua mãe perceber que estava testemunhando o nascimento de algo muito maior que uma simples reação adolescente. A investigação meticulosa nos dias seguintes, enquanto Richard celebrava sua vitória contra a família Santos, Tiago mergulhou em um universo de registros públicos de empresas, doações políticas, processos judiciais, contratos governamentais. Estava tudo lá, esperando por alguém inteligente o suficiente para conectar os pontos. E Tiago Santos, filho de uma faxineira, sem pai, morando na periferia da cidade, estava prestes a ensinar ao poderoso Rachel Whitmore uma lição que ele nunca esqueceria. Nunca subestime a inteligência de alguém que tem tudo a ganhar e nada a perder. Cada nova descoberta fazia seus olhos brilharem com uma intensidade que sua mãe reconhecia, mas que também a assustava. Era o mesmo brilho que ele tinha quando desmontava dispositivos eletrônicos, a alegria pura de alguém que acabara de descobrir exatamente como as peças se encaixavam. Uma semana após sua demissão humilhante, Tiago havia transformado a mesa da cozinha em um verdadeiro centro de operações. 3 laptops velhos que havia catado em um ferro velho funcionavam simultaneamente, suas telas brilhando nas primeiras horas da manhã, enquanto ele navegava por bancos de dados públicos, registros comerciais e redes sociais, com a precisão de um detetive experiente. Filho, são 3 da manhã, Coleman murmurou, aparecendo na cozinha de roupão. Você precisa dormir. Mais 15 minutos, mãe, Tiago respondeu sem levantar os olhos das telas. Estou quase terminando uma parte importante. O que Coleman não sabia era que seu filho havia descoberto algo fascinante sobre Rachel Whitmore. O homem que se apresentava como um magnata imobiliário íntegro, tinha um histórico de processos trabalhistas abafados, contratos governamentais suspeitos e uma rede de empresas de fachada que faria qualquer promotor federal salivar de interesse. Na escola, Tiago encontrou a aliada perfeita em uma pessoa que ninguém esperaria, a professora Janet Moesen, uma ex-jornalista investigativa, que se tornou educadora após expor um escândalo político, que quase lhe custou a carreira. Ela notou quando Tiago começou a fazer perguntas sofisticadas sobre direito empresarial e ética jornalística durante as aulas. Você está investigando alguém, não é? Ela perguntou após a aula, sua experiência reconhecendo os sinais imediatamente.
Tiago hesitou, mas algo na postura da professora o fez confiar nela. Sim, professora. O homem que demitiu minha mãe injustamente. Janet sorriu, não com pena, mas com respeito profissional. Mostre-me o que você tem. Quando Tiago apresentou suas descobertas preliminares, Janet ficou impressionada. Em uma semana, o jovem havia compilado informações que levariam um jornalista experiente meses para reunir. Você tem um talento natural para isso, ela admitiu. Mas precisa de orientação legal para não cometer erros que possam prejudicar o caso. A queda do império. Enquanto isso, Rachel Whitmore continuou sua campanha de crueldade, com a arrogância típica de alguém que nunca enfrentou consequências reais. Havia contratado uma empresa de segurança para monitorar a família Santos, convencido de que tentariam se vingar de alguma forma primitiva. Pessoas como eles são previsíveis, comentou ao telefone com seu advogado. Provavelmente vão tentar processar por demissão injusta ou criar algum tipo de escândalo nas redes sociais. Nada que alguns milhares de dólares em honorários advocatícios não resolvam. O que Rachel não sabia era que suas próprias câmeras de segurança haviam capturado suas conversas mais incriminatórias. Tiago havia descoberto que o sistema de vigilância da mansão tinha uma vulnerabilidade gritante. O próprio Rachel havia insistido em ter acesso remoto via celular, criando uma brecha que um programador habilidoso poderia explorar. Isabela, confinada em sua prisão dourada, encontrou uma forma engenhosa de se comunicar com o mundo exterior. Sua enfermeira, uma mulher compassiva chamada Rosa, não conseguia ignorar a injustiça gritante da situação e secretamente permitiu que a garota usasse seu telefone pessoal. Preciso falar com Tiago, Isabela havia implorado. Apenas 5 minutos, por favor. Quando finalmente conseguiram conversar, Isabela forneceu informações cruciais que nem as investigações além de Tiago haviam conseguido descobrir. Meu pai tem um escritório secreto no porão, ela sussurrou ao telefone. Eu ouço conversando lá todas as noites com pessoas que nunca vi, e há um cofre atrás do retrato do meu avô. Tiago absorveu cada detalhe, sua mente estratégica, conectando essas informações com tudo que já havia descoberto. O quebra-cabeça estava se montando, e a imagem final seria devastadora para Rachel Whitmore. A professora Janet havia apresentado Tiago a Marcus Choin, um advogado de direitos civis que trabalhava pro bono não em casos de injustiça social. Marcus ficou intrigado não apenas pelas evidências que o jovem havia compilado, mas pela sofisticação de sua abordagem. Você tem 17 anos, e já está montando casos melhores que alguns advogados, Marcus observou durante sua primeira reunião. Mas precisamos ter cuidado. Homens como Whitmore têm recursos para destruir vidas inteiras, se sentirem ameaçados. Professor Choin, Tiago respondeu com aquela serenidade desconcertante que sua mãe reconhecia. Eles só podem destruir o que você permite que vejam. E eu tenho sido muito cuidadoso sobre o que deixo eles verem. Nas 2 semanas seguintes, enquanto Rachel celebrava sua suposta vitória sobre a família problemática, Tiago trabalhou 18 horas por dia refinando seu plano. Cada insulto, cada demonstração de arrogância, cada ato de crueldade que Rachel cometia, era cuidadosamente documentado e arquivado. Coleman observou a transformação de seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação. O garoto que sempre havia sido maduro para sua idade agora exibia uma profundidade estratégica que era quase assustadora. Suas noites em claro não eram gastas em jogos ou redes sociais, mas construindo algo que ela ainda não compreendia totalmente. Mãe, Tiago disse uma manhã, fechando o último laptop e se espreguiçando após mais uma madrugada de trabalho. Você se lembra daquela história sobre o vovô construindo nossa primeira casa tijolo por tijolo? Claro, filho. Ele não apenas provou que estava certo. Ele construiu algo que durou por gerações. Tiago sorriu, e pela primeira vez em semanas, Coleman reconheceu o sorriso genuíno de seu filho. Richard Whitmore pensa que me conhece. Pensa que sou apenas mais um jovem raivoso que desistirá quando a raiva passar. Coleman sentiu o arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de expectativa. O que ele não sabe é que não estou apenas construindo vingança. Estou construindo um legado. Tiago abriu uma pasta em seu computador, revelando meses de trabalho meticuloso. E quando eu terminar, a cidade inteira saberá exatamente quem é Rachel Whitmore. Naquele momento,
com a luz da manhã iluminando o rosto determinado de seu filho. Coleman percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Sob a arrogância cruel de Rachel Whitmore, havia nascido uma força imparável, alimentada não pela raiva, mas por uma busca implacável por justiça que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. O colapso final à segunda-feira de manhã começou como qualquer outra para Rachel Whitmore, até seu telefone explodir. Com 53 chamadas perdidas antes das 8 horas, sua secretária estava histérica. Repórteres cercavam o prédio da Whitmore Holdings, e sua esposa havia trancado as portas de sua mansão, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Que diabos está acontecendo? Rachel rugiu para seu advogado, Harrison Wells, que apareceu em seu escritório com o rosto pálido como um lençol. Rachel, precisamos conversar. Agora. Wells fechou a porta e ativou a insonorização, um protocolo reservado apenas para as crises mais devastadoras. Alguém vazou tudo. E quando digo tudo, quero dizer absolutamente tudo. Na tela do computador, Wells abriu dezenas de páginas da web simultaneamente. O Herald Tribune dizia: magnata imobiliário usou empresas de fachada para lavar dinheiro. O Financial Times havia publicado contratos governamentais fraudulentos e deram milhões para Whitmore. Mas foi a manchete do Washington Post que fez Rachel desabar na cadeira. Gravações secretas revelam planos para eliminar testemunhas. Isso é impossível, Rachel sussurrou, sua mão tremendo enquanto percorria os artigos. Ninguém tinha acesso a essas informações. Meu escritório é grampeado. Meus telefones são criptografados. Wells o interrompeu, apontando para uma seção específica de um artigo. Eles não têm apenas documentos. Eles têm gravações de áudio de suas conversas em seu escritório secreto no porão. Conversas onde você discute em detalhes como resolver o problema Santos depois que se envolveram onde não deveriam. O sangue de Rachel gelou. Essas conversas haviam acontecido em seu santuário mais privado, o escritório que nem mesmo sua esposa sabia que existia. Quem poderia ter feito isso? A resposta veio na forma de um e-mail endereçado exclusivamente ao Rachel, enviado de um endereço que ele reconheceu imediatamente, Investigacal, Whitmore, como o remetente havia assinado. Simplesmente, TCSR. Whitmore, nas últimas 6 semanas, documentei sistematicamente suas atividades criminosas, através de fontes públicas. Gravações obtidas legalmente via violações de segurança em seus próprios sistemas, e depoimentos de pessoas que você subestimou severamente. Suas empresas de fachada, documentadas. Seus contratos fraudulentos, expostos. Suas ameaças contra minha família, gravadas. Sua negligência deliberada com Isabela, filmada. Você disse que pessoas como eu são previsíveis. Você estava certo. Eu previ exatamente como reagiria quando sua arrogância fosse exposta publicamente. A diferença entre nós é simples: você usa seu poder para destruir vidas inocentes. Eu uso minha inteligência para proteger aqueles que amo e expor aqueles que prejudicam outros. P.S. As autoridades federais já receberam cópias de tudo. Suas contas foram congeladas há 20 minutos. Atenciosamente, Tiago Santoso, garoto que você subestimou. Rachel leu o e-mail 3 vezes, sua mente se recusando a processar a realidade. Um adolescente de 17 anos havia destruído um império construído ao longo de décadas. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, sua mão suando, enquanto tentava acessar suas contas bancárias online. Acesso negado. Todas elas. Rachel, a mais, Wells disse, sua voz apenas audível. Eles têm um vídeo seu ameaçando a família Santos no dia em que você os demitiu. Alguém escondeu uma câmera em seu escritório durante a conversa. Na verdade, não havia câmera escondida. Isabela, usando o telefone da Rosa, havia gravado toda a conversa através de uma ligação em aberto, que Tiago havia secretamente recebido. Mas Rachel não precisava saber desses detalhes técnicos. O telefone de Rachel tocou. Era o Polícia Federal Norte-Americana. Senhor Whitmore, aqui é agente especial Vector e Atores. Temos um mandado de busca e apreensão para suas propriedades e escritórios. Solicitamos sua presença imediata em nosso escritório para esclarecer as acusações de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e intimidação de testemunha. Enquanto Rachel tentava formular uma resposta,
Well sussurrou urgentemente. Eles já estão na mansão. Isabela está sendo entrevistada pelos serviços sociais sobre negligência parental e ambiente doméstico tóxico. A ironia era deliciosa. Rachel havia passado semanas se gabando de como havia colocado aquela família em seu lugar, nunca imaginando que cada ato de crueldade estava sendo meticulosamente documentado e transformado em evidência contra ele. Outro lado da cidade, Tiago assistia às notícias no pequeno apartamento que agora dividia com sua mãe. Coleman estava em lágrimas, não de tristeza, mas de orgulho avassalador pelo filho que havia transformado uma injustiça brutal em uma lição de dignidade e inteligência. Filho, como você conseguiu isso? Ela perguntou, ainda em descrença. Mãe, você me ensinou que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Rachel Whitmore esqueceu que a inteligência não tem cor, classe social ou endereço. Ele me subestimou porque viu apenas um garoto negro da periferia. Ele não viu um programador autodidata, um estrategista natural, alguém que aprendeu a transformar cada obstáculo em combustível para algo maior. A professora Janet ligou, eufórica. Tiago, 3 universidades já ligaram oferecendo bolsas de estudo integrais depois de ouvirem sobre seu trabalho investigativo. Harvard, Med e Stanford querem falar com você esta semana. Marcus Chan, o advogado, apareceu 1 hora depois com documentos oficiais. A família de Isabela entrou com uma solicitação para que você seja nomeado seu tutor educacional, enquanto ela estiver sob proteção do Estado. Ela pediu especificamente para continuar estudando com você. Naquele momento, enquanto sirenes ecoavam pela cidade em direção às propriedades de Whitmore, Tiago sorriu com a serenidade de alguém que havia provado um ponto fundamental. A verdadeira força não vem do dinheiro ou poder herdado, mas da capacidade de transformar injustiça em oportunidade, humilhação em combustível, e desprezo em determinação absoluta. Rachel Whitmore havia tentado destruir uma família por puro preconceito e arrogância. Em resposta, ele recebeu uma aula magistral sobre como a inteligência, quando combinada com propósito justo, pode derrubar impérios inteiros construídos sobre fundações podres. O magnata imobiliário que havia acordado naquela manhã acreditando que controlava destinos, agora enfrentava a realidade de que seu próprio destino havia sido selado por um jovem que ele havia dispensado como apenas mais um garoto problemático. A diferença crucial era que Tiago Santos nunca havia subestimado ninguém, especialmente não o poder destrutivo da arrogância cega em homens que confundem privilégio com superioridade. 6 meses depois, 6 meses após a queda espetacular de Rachel Whitmore, a transformação na vida de Tiago Santos parecia algo saído de um filme, mas era absolutamente real. O jovem que havia sido humilhado e expulso de uma mansão agora caminhava pelos corredores da Universidade Harvard, com uma bolsa integral, em ciência da computação e direito digital, um diploma duplo criado especialmente para ele, depois que 3 universidades competiram por sua matrícula. Mãe, olhe isso, disse Tiago, mostrando seu celular para Coleman, enquanto almoçavam no refeitório da universidade. A manchete do Boston Herald dizia: ex-magnata Rachel Whitmore condenado a 15 anos de prisão, por lavagem de dinheiro e intimidação de testemunha. Coleman sorriu, mas seu orgulho ia muito além da queda do homem que havia tentado destruir sua família. Filho, você se lembra de quando tinha 8 anos e desmontou aquele rádio velho que trouxe do trabalho? Claro, você ficou brava porque pensou que eu o quebrei. Eu estava brava porque não entendia que você estava tentando entender como as coisas funcionavam por dentro. Hoje percebo que sempre soube que você via o que os outros não conseguiam ver. A história de Tiago havia se tornado um fenômeno nacional. 3 documentários, dezenas de entrevistas e um livro em desenvolvimento contavam como um adolescente da periferia havia derrubado um império construído sobre preconceito e corrupção, usando apenas inteligência, determinação e uma conexão à internet. As universidades começaram a ensinar o caso Santos em aulas de ética, jornalismo investigativo e justiça social. Isabela, agora sob a tutela de uma família adotiva cuidadosamente selecionada, continuava suas sessões de estudo com Tiago via videochamada. Aos 16 anos, ela havia se tornado uma ativista eloquente pelos direitos das pessoas com deficiência, usando sua própria experiência para expor
como o preconceito pode existir, até mesmo dentro das famílias mais privilegiadas. Tiago me ensinou que ser subestimado pode ser nossa maior vantagem, ela disse durante um discurso em sua escola. Enquanto as pessoas estão ocupadas te diminuindo, você pode estar construindo algo que elas nunca esperaram. Do outro lado do país, Richard Whitmore cumpria sua sentença na penitenciária federal de Danbury. Suas contas bancárias foram confiscadas, suas mansões leiloadas para pagar indenizações, e sua reputação completamente destruída. Antigos amigos da elite evitavam mencionar seu nome, e sua própria esposa havia se divorciado dele antes mesmo do julgamento terminar, alegando que havia sido enganada por anos sobre o caráter do homem com quem se casara. Em uma carta que nunca foi enviada, encontrada pelos guardas durante uma busca de rotina, Richard havia escrito: subestimei completamente aquele garoto. Pensei que poder e dinheiro fossem suficientes para esmagar qualquer um que ousasse me desafiar. Nunca imaginei que ele tivesse a inteligência e paciência para construir minha própria destruição tijolo por tijolo, usando minha arrogância como combustível. A ironia era perfeita. O homem que havia passado a vida menosprezando pessoas por sua cor ou classe social agora dividia uma cela exatamente com o tipo de pessoas que sempre havia desprezado. E ao contrário dele, elas o tratavam com uma dignidade humana básica, que ele nunca havia oferecido a ninguém. Marcus Chan, o advogado que havia sido mentor de Tiago, agora dirigia o Instituto Santos Chan para a Justiça Digital, financiado por doações que chegavam de todo o país depois que a história se tornou viral. Tiago provou que no mundo digital de hoje, a verdade pode viajar mais rápido que mentiras, e a justiça pode ser mais eficaz que a vingança, Chan explicava em entrevistas. A professora Janet Moesen, que havia sido a primeira a reconhecer o potencial investigativo de Tiago, agora ensinava um curso chamado Jornalismo Cidadão e Responsabilidade Social na mesma escola onde tudo havia começado. Meus alunos aprendem que cada um de nós pode ser um agente de mudança, ela disse orgulhosamente. Tiago provou que idade, origem ou recursos financeiros não determinam sua capacidade de fazer a diferença. 3 anos depois, durante sua formatura magna cum laude em Harvard, Tiago foi convidado para ser o orador da turma, diante de milhares de pessoas, incluindo sua mãe na primeira fileira. Ele compartilhou a lição que havia aprendido naquele dia fatídico na piscina dos Whitmore. Quando Richard Whitmore me olhou com desprezo e me disse que eu não conhecia meu lugar, ele estava certo de uma forma que nunca imaginou. Eu realmente não conhecia meu lugar porque meu lugar não foi determinado pelo endereço onde nasci, a cor da minha pele ou a profissão da minha mãe. Meu lugar foi determinado pela minha capacidade de transformar injustiça em combustível para algo maior. A verdadeira vingança não é destruir aqueles que te machucam, é construir algo tão extraordinário que eles percebam que perderam uma oportunidade de te ter do lado deles. É provar que sua grandeza nunca dependeu da aprovação deles. A audiência se levantou em uma ovação que durou 5 minutos completos. Entre os presentes estavam dezenas de jovens de origens humildes que haviam sido inspirados pela história de Tiago a perseguir seus próprios sonhos impossíveis. Coleman, aos 62 anos, agora dirigia sua própria empresa de limpeza, empregando outras mulheres da comunidade, com salários justos e benefícios completos. Meu filho me ensinou que nunca devemos aceitar o que os outros dizem que somos, ela disse. Somos nós que decidimos isso. O legado, a história que começou com um mergulho heróico em uma piscina, havia se transformado em ondas de mudança que varreram o país. Escolas começaram a ensinar sobre preconceito inconsciente, empresas revisaram suas políticas de contratação, e milhares de jovens descobriram que tinham o poder de desafiar sistemas injustos. Richard Whitmore havia tentado ensinar a Tiago Santos seu lugar na sociedade. Em resposta, Tiago havia ensinado ao mundo inteiro que nenhum lugar é pequeno demais para alguém com grandeza suficiente para transformar injustiça em oportunidade. A lição final era cristalina: a arrogância destrói aqueles que a praticam, mas a inteligência combinada com um propósito justo constrói legados que duram gerações. Tiago não havia apenas derrotado Richard Whitmore, ele havia provado que o verdadeiro poder nunca está nas contas bancárias ou títulos de propriedade.
mas na capacidade de ver potencial onde outros veem apenas preconceito. E se você também acredita que a melhor vingança é o sucesso que seus inimigos nunca conseguiram imaginar, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que a justiça, quando servida com inteligência, sempre encontra seu caminho.